voltamos aqui a resolução da prova, né, do SSA. Novamente a prova do 2019, né, ano de ingresso, primeira fase, prova de química. Então vamos aqui resolvê-la. Vamos ver o enunciado, é a questão 14. Embora seja um processo, deixa eu ajustar aqui, viu? Embora seja um processo antigo, durante muito tempo a câmara de chumbo foi a forma industrial predominante para a produção de ácido sulfúrico. Nesse processo, o dióxido de enxofre entra pela parte inferior de um reator chamado torre de Glover, onde é lavado misturado com óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, formando trióxido de enxofre, que posteriormente é hidratado para formar o ácido de Glover, uma mistura de vários ácidos com predominância do ácido sulfúrico Depois de finalizado o processo, partindo-se de uma quantidade inicial de 50 mil litros de dióxido de enxofre na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, já adiantando qual a massa de ácido sulfúrico é produzida. Essa questão ele dá umas informações a mais, hein? Deixa eu colocar aqui, vou escrever. Ele fala, não coloquei aqui, mas ele dá as massas atômicas, bem, do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Ele já dá na questão. Mas veja, essa questão aqui ele mexe com conceitos de estequiometria também, mexe com conceitos de balanceamento de equações e com o conceito também a questão dos ácidos inorgânicos. Então ele cobra esses três conhecimentos de você. Então veja, ele diz assim que o ácido de Glover, isso é uns termos industriais, hein? O ácido de Glover é o ácido sulfúrico. Então ácido sulfúrico é o H2SO4. Bem, então você tem que revisar a nomenclatura de ácidos inorgânicos. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Para produzir esse ácido sulfúrico, você parte do dióxido de enxofre. O mesmo, aí veja, essa questão ela tá um pouco truncada, porque ele diz assim, ó, onde é lavado e misturado com óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio. Na verdade, você vai ter que ter um pouco de noção aqui de balanceamento de equação. Por quê? A gente sabe que o dióxido de enxofre é o reagente e o trióxido de enxofre é o produto, como ele diz, ó, formando o trióxido de enxofre. Então você pega dióxido de enxofre, aí vai misturar, ó, com o dióxido de nitrogênio. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor de escrever. Opa, aí, gente, probleminha, mas já volta. Pronto, deixa eu pegar aqui a borracha. Então, ó, novamente, caneta, pronto. Aí veja, deixa eu deixar um espaço aqui, pronto. Nós já sabemos que temos o dióxido de enxofre, que é o reagente. Aí você tem um dos produtos não, na verdade a questão tá tão truncada que você não sabe se esses, cadê aqui, ó, você não sabe se o óxido de nitrogênio ou o dióxido de nitrogênio são reagentes ou produtos.
você vai ter que rearranjar de uma maneira aqui que mantém o balanceamento da equação. Essa questão aí da OPE era passível, na minha visão, de anulação, né? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, o óxido de nitrogênio. Por que eu coloquei aqui? Para a equação estar balanceada. O que é estar balanceada? Uma equação. Você tem que ter aqui, ó, um enxofre. Você tem no lado dos reagentes e um enxofre do lado dos produtos. Você também tem. Aí veja, você tem dois nitrogênios com dois nitrogênios. Nitrogênio não, gente. Dois oxigênios com dois oxigênios, tá bem? Então isso dá um total de 4. Então você tem aqui, ó, 3, tá bem? Com um daqui, ó. Então também tem 4 oxigênios. Então 4 oxigênios aqui e 4 oxigênios aqui. Então 4 oxigênios nos reagente e 4 oxigênios no produto. E você tem ainda que contar o nitrogênio. Você tem um nitrogênio aqui e você tem um nitrogênio aqui, ó, no lado dos produtos, tá bem? Então veja, você tem que ter a noção de balanceamento da equação. Se você inverter essa ordem aqui, ó, colocar o óxido de nitrogênio aqui do lado dos reagentes, você não vai conseguir balancear essa equação, tá bem? Então você tem que saber balancear equações. Aí veja, depois de formar esse produto aqui, ó, ele diz que esse produto, o trióxido de nitrogênio, é hidratado. Hidratar é um termo em química, chama-se, na verdade é você adicionar água, mas é moléculas de água. Então vamos colocar aqui, ó, adicionar moléculas de água ao trióxido de enxofre. Aí esse trióxido de enxofre, ele diz aí que vai originar o ácido sulfúrico, que é o ácido de Glover. Então você tem duas equações aqui, ó. Veja bem, ele diz que ele pergunta qual seria a quantidade de ácido sulfúrico, né, produzido a partir de 50 mil litros de dióxido de enxofre. Você tem que obter uma equação única que representa esse processo. Aí o que é que você vai fazer? Somar a primeira equação com a segunda. Só que veja, nesse lado daqui, lado esquerdo, não é os reagentes. E nessa outra equação aqui, ó, você não tem o SO2, o trióxido de enxofre, que é o SO3. Do lado dos produtos, é como a gente pudesse anular eles, ó. A gente vai anular ele aqui, porque ele aparece em lados opostos. Aqui ele aparece no lado dos reagentes, aqui ele aparece no lado dos produtos. Aí veja aqui, ó, a gente vai repetir: SO2 mais NO2, tá bem? Aí veja, mais H2, aí vai dar H2SO4, tá bem? Mais NO, tá ok? Aí veja que coisa, aqui, ó, eu tenho, vamos contar para ver se está balanceada essa equação. Vamos contar os átomos. Um enxofre aqui. Ó, eu tenho quantos oxigênios? 2, 4, 5. E aqui 4, 5. Quantos nitrogênio? 1. Quantos hidrogênios? 2. Quantos enxofres? 1 e 1, né? Então a gente tem uma equação balanceada. Outro detalhe dessa questão, que aí facilitou bastante: a reação ela tem uma proporção, né, segundo os coeficientes estequiométricos aqui, de 1 para 1. Significa o quê? Que 1 mol de dióxido de enxofre vai produzir 1 mol de ácido sulfúrico. Como é que eu sei disso? O coeficiente estequiométrico aqui é 1 e aqui é 1. Eu vou dar outros exemplos aí, vocês vão entender o que eu estou falando.
Então nós já podemos fazer a seguinte transformação. Veja, ele diz que esses 50 mil litros de óxido, né, de enxofre, de dióxido de enxofre, eles estão na CNTP. Para quem não lembra que é CNTP é condições normais de temperatura e pressão. É aquela velha história, 25 graus Celsius a 1 atm. Tá bem? Então veja, toda vez que você tiver um gás nessa temperatura, você pode afirmar que ele está, 1 mol desse gás ocupa 22,4 litros. Então 1 mol desse gás sempre, qualquer gás que tiver na CNTP, né, ele vai ocupar 1 mol de um gás. Se tiver na CNTP vai ocupar 22,4 litros. Então aqui, ó, se 1 mol de um gás na CNTP ocupa 22,4 litros, 50 mil litros corresponde a quantos mols? Regrinha de 3, meio pelos extremos, então isso vai dar, ó, 50 mil dividido por 22,4, 50 mil, né? Aí veja, é bom você treinar essas contas, fazer na mão mesmo, hein? Porque você fica safo, que eu digo, esperto, porque na hora da prova não vai ter calculadora. E isso vai dar, ó, aproximadamente 2.232. Não precisa pegar o seria vírgula 14. Não precisa. Não precisa por um simples motivo. Essa é uma aproximação que você vai fazer. Então é 2.232 litros de quê? Desculpa aí, gente, isso aí é um alarme que tem aqui perto da minha casa, mas é assim mesmo. Então, litros de dióxido de enxofre. Deixa eu apagar essa parte aqui, pegar a borracha. A parte aqui a gente não vai usar mais não. Deixa eu apagar, viu, gente? No instante a gente vai. A gente já está terminando essa questão. Pronto, voltando aqui, né? Caneta. Aí veja, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer uma relação estequiométrica, né? Eu tenho litros aqui, né, gente? Desculpa, seria mol. Ó, se eu sei pela relação estequiométrica que 1 mol de dióxido de enxofre produz 1 mol de ácido sulfúrico, então eu posso afirmar o quê? A relação aí é 1 para 1, né? 1 mol de SO2 está para 1 mol de H2SO4. O que é que eu vou fazer agora? Eu posso relacionar. Então, ó, 2.232 mol, né, de SO2 está para quanto? Se é 1 para 1, é a mesma quantidade, né? 2.232 mols de ácido sulfúrico. Vocês estão entendendo? Mol, né? Aqui. Então é 1 para 1. É 1 para 1 a relação estequiométrica aí. Aí veja, nós obtemos a partir desses cálculos a quantidade em mols. Só que ele pede a resposta em quilogramas, mas tem um detalhe aí. Qual é o detalhe? Ele diz que é uma mistura de vários ácidos, predominância de ácido sulfúrico, cerca de 78%. Então, ó, isso aqui representa, essa equação aqui é o rendimento, né, a 100%. Aí vamos dizer que só 78%, vamos dizer não, ele diz que só 78% desses 2.232 mols representam ácido sulfúrico. Então você vai fazer o quê? 78%, né, de 2.232 mols,
tá bem? Então, já sabendo de antemão que você tem que transformar, lembra em porcentagem, hein? O que é que você vai fazer aqui? 78%, né? 78 sobre 100 vezes 2.232. É fácil, viu, gente? É você, ó. Você pode fazer o seguinte, ó, 78 vezes 2.232. Aí é como eu tô dizendo, né? Procurem fazer, né, as contas, porque na hora da prova não é permitido. Então isso dá aproximadamente, ó, novamente, é aproximadamente 1.740 mol. Agora sim, você tem 1.740 mol de H2SO4. Tá bem? Deixa eu apagar aqui. E é interessante que eu tô até sem espaço aqui, né? Vocês estão notando que eu tô... E na prova também não tem muito espaço para fazer cálculo não, hein? Então é bom ir se acostumando. Prova é detalhe muitas vezes, viu? Muitas vezes. Aí veja, essa quantidade de ácido sulfúrico tá em mol, 1.740. Só que eu preciso desse resultado em número. Eu preciso transformar mol para grama. Então, como é que eu vou fazer isso? Calculando a massa molar do H2SO4. Massa molar é fácil aqui, hein? Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2. Então, ó, qual a massa de um único... Aí eu venho aqui para a informação prévia que ele deu. Qual a massa de um único hidrogênio? 1, né? Então 2 vezes 1. Mais qual a massa de um único enxofre? Só tem um enxofre aqui. Aí então 32 vezes 1. Porque 32 é a massa de um enxofre. Mais qual é a massa de um único oxigênio? 16. E eu tenho quantos aqui? 4. Então 16 vezes 4. Isso vai dar quanto, gente? 2 vezes 1 dá 2. Ó, 32 vezes 1 dá 32. Então dá 34. 16 vezes 4 dá 64. Somando tudo isso aqui dá 98. Qual a unidade? Gramas por mol. Tá bem? Acabou aí? Não. Só é transformar. Aí como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou pegar, ó. Eu gosto de fazer assim, porque dessa maneira você nunca vai esquecer. 1 mol está para 98 gramas. E 1.740. É uma regra de 3, gente. 1.740 mols. Está para quanto? Tá bem? Aí você agora vai fazer o que? Multiplicar, né? Você vai multiplicar por 98. Aí vê isso daqui, ó, o valor de x, né, que é meio pelos extremos, vai dar 1.740, 1000. X é igual a 170.520, tá bem? Gramas. Só que ele quer o resultado em que? Em quilograma. Então você vai dividir por 1000. Se você dividir por 1000 aqui, ó, 1000 tem quantos zeros? 3. Isso é uma divisão, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então vai ficar 1070 kg, que é a nossa resposta. Letra A. Você iria no gabarito, ó. Letra A. É uma questão trabalhosa, eu reconheço. Mas também não é tão difícil. O ruim dessa questão aí, que eu acho que ela não deixa claro, é se o... Porque ele fala uns termos industriais aí, ó. O termo industrial em química complicado. Ele fala que é lavado e misturado o dióxido de enxofre. É lavado e misturado. Mas lavado e misturado significa o quê? Se ele tivesse reagido... O difícil dessa questão é você encontrar essa relação aqui, ó, essa equação química.
tá bem? Aí deixa eu revisar aqui com vocês, quem está com dificuldade, se você conseguiu chegar até agora, né, aqui, mas não está entendendo muito bem. Primeira coisa, aquela questão, ela fala de equações químicas, né? Então, as equações químicas, elas podem ser representadas por símbolo. Ela lembra mesmo a equação matemática, tem um lado esquerdo e lado direito. Só que o lado esquerdo nós iremos chamar de tudo que tiver do lado esquerdo, mas do lado esquerdo de quem, professor? Da seta de reação. Isso aqui se chama seta de reação. Então, ó, tudo que tiver do lado esquerdo a gente vai chamar de reagentes. E tudo que tiver do lado direito a gente vai chamar de produtos. Tá bem? Como você interpreta essa equação? Eu interpreto assim: eu tenho um produto A, um reagente A, com um reagente B. Eles dois reagem entre si e dão origem a um produto AB. Tá bem? O que significa o sinal de mais? Significa que do lado dos reagentes há o reagente A e mais o reagente B. Também poderia ter aqui, ó, mais o reagente C, mais o reagente D e etc. E também desse lado, ó, mais o reagente, o produto B, ou outras combinações. A seta indica o quê? Que essa seta aqui, ó, indica que a reação ocorre no sentido dos reagentes para os produtos. Aí, quem são os reagentes e produtos? Eu já disse, né? Do lado esquerdo os reagentes e do lado direito os produtos. Então vamos, ó, balanceamento. Que significa? Balanceamento é você ter uma balança. A mesma quantidade do lado esquerdo tem que ter a mesma quantidade do lado direito. Como aqui, ó, nessa equação. Você tem o gás oxigênio reagindo com gás oxigênio não, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, dando origem à água. Só que veja a relação como é. São duas moléculas, né, de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio se combinam com uma molécula de oxigênio, dando origem a duas moléculas de água. Veja, vamos contar aqui a quantidade de átomos de hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio no lado esquerdo, ou seja, do lado dos reagentes, eu tenho que ter 4 átomos de hidrogênio do lado direito dos produtos. Por quê? É o princípio de Lavoisier. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. O que ele estava querendo dizer é isso, que você não pode destruir átomos. Esses átomos só vão se recombinar. Então, ó, um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, 3 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. Então, ó, 4 aqui, 4 aqui. Vamos contar agora átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio, 2 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, eu tenho um átomo de oxigênio mais um átomo de hidrogênio. Então, tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, essa equação está balanceada. Só que para não estar escrevendo a estrutura química toda vez, nós traduzimos isso em termos de equação química. Então a equação química ela representa todo esse processo aqui, ó. Aí ao invés de eu colocar esse desenho aqui duas vezes, ó, eu coloco 2, que é o coeficiente estequiométrico aqui. 2 significa o quê? Que essa unidade aqui, ó, vai se repetir 2 vezes, ou seja, 2 moléculas de gás hidrogênio, ó, 1, 2, mais uma molécula. Quando não tem nenhum valor aqui, a gente interpreta que tem o valor de 1, mais uma molécula de oxigênio, como está aqui, ó, a molécula de oxigênio vai dar origem a 2 moléculas de água, 2 moléculas de água, tá bem? Então tem que prestar bem atenção nisso, que o balanceamento é o princípio da balança, né? Não pode nem ter um excesso de um lado nem do outro, tem que estar equilibrado. Aí vamos ver aqui, ó, são
Veja, vamos ver aqui as equações que não estão balanceadas, né? Primeiro, ó, essa equação aqui você poderia afirmar que não está balanceada. Sabe por quê? Você tem 2 potássios aqui no lado dos reagentes e você só tem um potássio do outro lado. Bem como, ó, você só tem 2 cloros aqui e 1 cloro aqui. O que é que você poderia fazer? Existem métodos para balancear equações. Você poderia colocar 2 aqui, mas não é objeto da nossa resolução hoje, né? Aqui eu só coloquei esse exemplo para a gente ver as equações que não estão balanceadas, ó. 2, né, átomos de magnésio, aí eu tenho 2 aqui, então está balanceado magnésio. Se um tiver desbalanceado, a equação toda está desbalanceada. Aí eu tenho, ó, 2 átomos de oxigênio, e eu tenho quantos átomos aqui de oxigênio? 2, né, porque 2 duas vezes O. Então essa equação está balanceada. Vamos conferir essa terceira. Você tem um átomo de chumbo aqui e um átomo de chumbo aqui. Você tem um átomo de enxofre aqui e você tem 2 átomos de enxofre. Você já pode afirmar que essa equação está desbalanceada, não, né? Ó, porque tem que prestar atenção no balanceamento. Um enxofre aqui e outro enxofre aqui, ó. Então tem 2 aqui e 2 aqui, enxofres. Aí oxigênio, eu tenho 4. Aí eu tenho 4 aqui. Aí só vou ter agora 4 lá no lado dos produtos. 4 aqui, então ok. Aí eu tenho quantos sódios aqui? Eu tenho 2 sódios. E do outro lado, 2 sódios. Então, ó, balanceado. E agora aqui, gente, eu tenho 4 hidrogênios aqui. E 2 vezes 2 dá 4. Então tá balanceado. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Então, balanceados. Aí veja, eu tenho 4 oxigênios, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho 4 desse lado. Aí eu tenho, ó, 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui. Então também está balanceado o oxigênio. Então aqui, ok, balanceado. E aqui, vamos lá. Eu tenho um enxofre aqui e um enxofre desse lado. Tenho 2 oxigênios aqui. Com um daqui eu já tenho 3. Ó, eu tenho 4 aqui. Então essa equação já não está balanceada. Ó, hidrogênio eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Tá vendo? Se tiver um elemento com quantidades desiguais nos reagentes e produtos, então você já pode afirmar que a equação está desbalanceada. A estequiometria, o que é que significa? Estequiometria é uma relação. Vamos traduzir. Vou dar um exemplo aqui bem cheque, como vocês falam, né? Se você tem, ó, para fazer um sanduíche, vamos lá, fazer um sanduíche, você precisa de quê? Um sanduíche de queijo. Você precisa de 2 fatias de pão mais um pedaço de queijo, né? Não é isso? Isso é um sanduíche. Se eu precisar de 232 sanduíches, simples desse jeito, quantas fatias de pão vou precisar? O dobro, né? E quantos pedaços de queijo eu vou precisar? 232. Relações estequiométricas são relações proporcionais entre os produtos e os reagentes, tá ok? Como exemplo aqui, ó, eu tenho primeiro, a equação tem que estar balanceada para você fazer essas afirmações que eu vou fazer agora. Então, ó, eu tenho 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Eu tenho 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então 6 hidrogênios, 2 vezes 3 dá 6. Então 6 hidrogênios. Então a equação está balanceada, tanto em relação ao nitrogênio quanto em relação ao hidrogênio, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então essa é a estequiometria. Significa o que? Eu tenho 1 mol de gás nitrogênio que se combina com 3 mols de gás hidrogênio e dá origem a 2 mols de amônia. Tá bem?
Aí você pode perguntar, mas não teria que estar a mesma quantidade, porque ó, 1 mais 3 dá 4, aqui só tem 2. Não, coeficientes estequiométricos você não correlaciona assim. Isso que eu mostrei anteriormente é com relação aos átomos. Então ó, 1 mol, como eu tinha dito, de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. Aí veja, isso daqui ele obteve como? Ele calculou as massas molares, né, do nitrogênio, do hidrogênio e da amônia. Aí deu esses valores. Então veja, 1 mol, né, não sei se vocês sabem, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso quer dizer o que? Se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu vou, pela essa equação, eu vou ter o triplo, né? 3 mols de gás hidrogênio. Então é 3 vezes esse valor aqui, ó. É como se eu multiplicasse 3 vezes 6, por isso que dá 18. E aqui, ó, é 2 mols, tá bem? Então é como se eu multiplicasse 2 vezes 6, por isso que deu 12 aqui, ó. Mesma coisa, ó. Se tiver na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, como eu expliquei anteriormente. Então, ó, 1 mol vale 22. Eu tô aqui 22,7, hein? 71. Então aqui é 1 mol, então é esse valor. Se é 3 mols, é 3 vezes esse valor. 3 vezes 22, que dá isso aqui. Isso aqui, como é 2, então são o dobro, né, desse valor. Então dá 45,42. Eu posso também relacionar com o volume, ó. Um volume de, se for gás, hein, isso só vale para gás. Eu tenho um volume de nitrogênio para 3 volumes de hidrogênio, para 2 volumes de amônia. Voltando aqui à questão que eu resolvi, foi essas relações estequiométricas aqui, ó, 1 para 1. Por isso que a gente fez essa série de cálculos. Gente, esse é um assunto que eu vou alertar vocês. Cai sempre, hein, no SSA, estequiometria e balanceamento de equações. Então, tentem aí sempre revisar esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.